Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, de planejamento. E nós vamos falar um pouco sobre análise interna e análise externa. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Nós finalizamos, falando dos fatores críticos de sucesso na última aula. E nessa aula nós vamos falar sobre análise interna e análise externa. E, dependendo, vamos também falar sobre alguns outros assuntos, dependendo do andamento. Bom, quando a gente fala de análise interna, para a gente fazer um bom planejamento, é fundamental que a gente analise os ambientes, tanto interno quanto externo. É como se a gente fosse no médico, gente. Quando a gente vai no médico, o médico ele não passa para nós primeiro um remédio. Primeiro ele pergunta, ou deveria, Pergunta o que a gente está sentindo, vai pedir alguns exames, ele vai analisar o que está acontecendo internamente, externamente, e só depois disso que ele vai dar um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico é que ele vai propor um tratamento. Exatamente a mesma coisa que a gente faz no planejamento. Então, para a gente fazer um bom planejamento, é fundamental analisar os ambientes, tanto interno quanto externo. Oliveira, 2010, traz que a análise interna demonstra as qualidades e também as deficiências da organização, ou seja, os pontos fortes e os pontos fracos da mesma. Essa análise precisa levar em consideração, até em questão de comparação, outras empresas do mesmo segmento, sejam concorrentes diretas ou potenciais concorrentes. Pereira complementa dizendo que os pontos fortes são características que ajudam no resultado da organização. São o reconhecimento de suas competências. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Trazendo uma vantagem para o ambiente organizacional. E os pontos fracos são as limitações que dificultam os resultados. São as possibilidades de melhoria ou incompetências da organização. Oliveira diz que para estabelecer esses pontos fortes e fracos, é necessário que os executivos observem alguns aspectos. E Pereira completa que esses aspectos devem ser contextualizados para uma organização específica onde está realizando o planejamento estratégico. Por área funcional, esses aspectos são a área de marketing, que compreende os 4 P's do marketing, ou seja, produto. Qual é a qualidade desse produto, as suas características, a sua variedade, o design, o tamanho, os serviços, a marca, garantias, devoluções, embalagens. A gente tem que analisar também o preço, os descontos, o preço nominal, os prazos, as condições, as concessões. Promoção. Como estão as propagandas, as vendas, o marketing direto, as relações públicas. E a praça, os pontos de venda, os canais, a cobertura, o estoque, o transporte, a variedade. Então, a gente tem que analisar a nossa análise interna por áreas funcionais. Então, uma área funcional é a área do marketing. Então, vamos pensar no produto cultural ou no serviço cultural, analisando a área de marketing. Primeiro, vamos supor que você seja um músico. Então, o que é o seu produto? O seu produto pode ter vários produtos, não um só, mas o seu produto pode ser, por exemplo, a música que você faz e você coloca numa plataforma de streaming, como os famosos Spotify, Amazon Prime, Deezer, ou o seu produto pode ser um show que você faz, você tem um show que é para barzinho e você atende também show de casamento, por exemplo. Então, para cada produto desse, você vai entender assim, esse produto ele tem uma qualidade comparado com outras empresas? Tem, mas assim, eu poderia usar o equipamento X, e o equipamento X, ele vai me trazer mais qualidade. Então, ok. Então, é um produto com uma qualidade mediana. Eu tenho variedade, por exemplo, no show de casamento, eu tenho um pacote mais barato, eu tenho um pacote mais caro? Não. Pouca variedade. Como que funciona o meu preço, o meu preço é competitivo? É um preço de mercado?
Ou é um preço mais alto, mas porque eu agrego mais valor nesse meu show, por exemplo? Como que é a minha promoção, né? A minha propaganda? Quando a gente pensa em marketing, muita gente já pensa diretamente nesse, né? Só na propaganda. Eu tenho boas páginas na internet, eu alimento elas, eu tenho um site para trazer mais seriedade para o meu trabalho, eu tenho como estão as minhas relações públicas, como que está meu networking, eu estou na boca do povo, estou na boca dos parceiros, quando as pessoas vêm falar assim, olha, o show de quem que é o melhor, já vem direto o meu nome, como é que está esse meu relacionamento? E a praça, né? Nós estamos falando aqui da cidade de Passos, mas eu atendo só Passos? Ou não? Eu atendo toda a região? Os parceiros da região, de outras cidades, sabem que eu vou para outros lugares, né? Então, essa é a primeira área funcional que a gente tem que analisar a hora que a gente está fazendo a análise interna. Então, eu já vou colocar aqui a nossa questão número 1, para vocês começarem já a fazer a análise interna de vocês. Então, analise seus pontos fortes e fracos com relação ao marketing. Isso, gente, só para a gente poder reforçar, quando a gente fala de ponto forte e de ponto fraco, nós estamos falando internamente. A gente não quer saber o que o seu concorrente faz, o que ele deixou de fazer, isso para nós não importa nesse momento. O que importa agora é a gente falar sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos com relação ao marketing, analisando essas 4 P's: produto, preço, promoção e praça. Então, vou deixar uns minutinhos para vocês escreverem, podem colocar nos comentários aqui do YouTube se preferirem.
Bom, gente, continuando a gente fazer a nossa análise interna, vocês já fizeram essa análise a respeito da área do marketing, certo? Então, agora nós vamos fazer sobre uma outra área funcional, que segundo o autor, que é o Pereira, que nós estamos seguindo a estratégia dele, seria a área de produção. Essa área de produção, ela vai trazer a política de qualidade, os custos, a mão de obra, o planejamento, o controle, as capacidades, entre outros. E também, aí a gente tem uma outra área. Então, a área de produção, né? Que nós já fizemos o marketing, agora a área de produção. Na área de produção, vamos pensar, por exemplo, a gente deu um exemplo de um músico, vamos pensar agora em um artista plástico, que faz esculturas, por exemplo. Esse artista plástico, o que é a área de produção dele? São, vamos supor, os quadros. São os quadros que ele faz. Quais são esses custos? Se ele, por exemplo, compra essa tinta que ele usa no melhor preço que ele poderia comprar, ou se às vezes ele, por falta de organização, deixa para comprar na última hora, e aí às vezes acaba custando mais caro do que poderia custar. Às vezes, se ele tem um bom planejamento de produção dessas obras dele, ou se não, se é um grupo teatral, por exemplo, como que funciona a parte, né, dos ensaios, depois a montagem de figurinos, cenários, confecção, né, desses materiais. É feito um planejamento, um controle, esses custos são cuidados. Como que é a política de qualidade, né? Se não tiver 100%, manda fazer de novo, ou faz de qualquer jeito, do jeito que dá. Então, vocês, analisando isso, vocês vão identificar, olha, o que é um ponto forte nosso, por exemplo? É que a gente faz um excelente planejamento financeiro das nossas produções. Então, a gente sempre faz orçamento antes, na hora que a gente manda para o projeto, a gente já fez o orçamento. Então, isso é um ponto forte. Ou se não, vamos ver um ponto fraco. Nossa, a gente tem uma mão de obra pouco qualificada. As pessoas que fazem isso para nós não são pessoas técnicas específicas, não são cenógrafos, não são figurinistas. A parte de sonorização e iluminação não são técnicos especialistas em sonoplastia, iluminação, são pessoas amadoras. Então, nós temos que, ponto fraco, a mão de obra é pouco qualificada. Então, assim, pensa nessa área de produção de acordo com a área que vocês, a área artística que você está trabalhando. Às vezes é muito difícil transportar o pensamento administrativo para o grupo cultural, para a cultura, para a arte. Mas é preciso fazer esse esforço para que vocês também entendam. Então, aí eu vou deixar agora para vocês anotarem aí, analisar os seus pontos fortes e fracos com relação à área de produção. Então, aí vocês vão analisar, e aí daqui a pouquinho eu retorno para a gente poder comentar e passar para a próxima área.
Bom, gente, continuando então a parte da análise interna, nós vamos passar agora para a área de recursos humanos. Essa área vai mostrar para nós, a gente vai analisar com relação à nossa capacitação, aos benefícios, promoções, absenteísmo, rotatividade. Então, por exemplo, no seu grupo cultural as pessoas faltam muito, né? Os seus colaboradores, a sua equipe, é uma equipe bem capacitada ou não, uma equipe que precisa de mais capacitação? Como que é a forma de remuneração? Existem benefícios ou não? A rotatividade, né? Como se diz, começam umas pessoas, depois saem, depois começam outras. Isso acaba atrapalhando. Quanto maior a rotatividade, pior é, digamos, a nota do grupo cultural nessa área. Então, agora vocês vão analisar, então, né, com relação à área de recursos humanos. E vamos anotar aí no caderno de vocês, né, qual que são, né, os pontos fortes e os pontos fracos na área de recursos humanos. Se quiserem colocar também nos comentários, pode colocar.
Bom, gente, continuando aqui com relação à análise interna, a gente tem ainda uma última área, que seria a área financeira. A gente deu uma travadinha aqui. Não foi aqui, peraí. Que seria a área financeira. Então, isso diz respeito ao controle financeiro, à lucratividade, aos orçamentos, à despesa, dentre outros. Então, por exemplo, vocês têm um controle legal da área financeira de vocês? Ou é tudo misturado, conta pessoa física, a mesma coisa da conta pessoa jurídica? Como que é esse controle? E também eu vou aproveitar nesse momento para vocês levantarem aí outros elementos que afetam a organização como um todo, para vocês colocarem processo de comunicação interno, rotinas administrativas, existem ou não existem, né? Às vezes não existem rotinas administrativas, isso é um ponto fraco, né? O processo de comunicação interna, como que ele é feito? Ele é feito de forma bem amadora, pelo WhatsApp, ou vocês têm um combinado de como que isso vai funcionar? Como que é a estrutura de vocês? É uma estrutura sólida? Você já tem uma sede ou não, ainda é junto com a casa? Isso vocês podem levantar como pontos fortes e pontos fracos de vocês, pensando sempre internamente. Então, nesse momento, vocês vão fazer, deixa eu colocar aqui para editar, uma análise, né, com relação a isso, né? Analise seus pontos fortes e seus pontos fracos com relação à área financeira e demais elementos. Então, nesse momento, vocês vão colocar aí no caderno de vocês, fazer essa análise, né? Pensar nos seus pontos fortes, pensar nos seus pontos fracos. Sempre que vocês tiverem dúvida, né? Se isso é um ponto forte, se é um ponto fraco, se será que isso tem a ver? Pense no seu concorrente, pense num grupo que você admira, que está sólido na sua área, num grupo de teatro, num grupo de dança, ou um cantor que conseguiu organizar essa parte. Então, assim, com essa análise, a gente vai finalizar o momento da análise interna e aí depois nós vamos passar para a análise externa, tá bom? Então, vou deixar mais uns minutinhos para vocês colocarem.
Bom, gente, finalizando então a parte, né, da análise interna, que a gente analisou os pontos fortes e os pontos fracos, nós vamos passar agora para a análise externa. Bom, a análise externa tem como objetivo estudar a relação que existe entre a organização. Quando a gente fala organização, né, gente, nós estamos falando tudo. Nós estamos falando da companhia, do grupo, do coletivo, ou mesmo do artista individual, né? E o ambiente, em termos de oportunidades e ameaças. Nesse sentido, as organizações precisam aproveitar as oportunidades colocadas pelo ambiente e adaptar ou absorver as ameaças existentes. De acordo com Pereira, as oportunidades são entendidas como forças incontroláveis pela organização e que podem favorecer as estratégias almejadas. As ameaças também são forças incontroláveis, mas criam obstáculos para alcançar essas estratégias. Vocês veem, por exemplo, a pandemia, como ela é uma ameaça? É algo que é incontrolável e que é externo ao nosso coletivo, ao nosso grupo, ao nosso exercício da nossa profissão artística. Na análise externa, o autor aponta que é necessário realizar a análise de variáveis externas, análise da concorrência e análise da competitividade segundo o modelo de Porter. As variáveis externas são as que afetam direta ou indiretamente a organização. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer a análise das variáveis externas. Então, que vão afetar, e são coisas incontroláveis, coisas que a gente não tem como prever, como interferir. Então, a gente vai ter que analisar o ambiente econômico, o ambiente político e legal. Então, por exemplo, nesse momento em que temos a Lei Aldir Blanc para o setor cultural, ela é uma oportunidade, né? Que é algo incontrolável, tá aí, você querendo ou não, a Lei Aldir Blanc existe. Ecológico, tecnológico, demográfico. Você mora numa cidade que tem muitas pessoas ou poucas pessoas, como que é o acesso dessas pessoas à cultura? Então, para cada organização, essas variáveis elas vão representar ou ameaças ou oportunidades e vai depender, né, de qual ambiente essa organização está inserida. Então, agora nesse momento, vou colocar aqui, ó, e analise suas oportunidades e ameaças segundo as variáveis externas. Aí vamos colocar aqui ambientes econômico, político, legal, né? Igual agora que foi eleito prefeito municipal, né? Na cidade, na sua cidade. Você analisa, por exemplo, esse prefeito, ele ele tem uma pauta da cultura? Se sim, é uma oportunidade. Se ele acha, como muitos acham, que cultura não precisa ser pensada, está em décimo plano, então talvez seja uma ameaça. Lógico, demográfico, social, cultural e demais elementos. Gráfico, escrevendo democrático, demográfico e os demais elementos. Aqui. Então, certinho? Vamos, então, fazer, anotar essa parte, para a gente depois poder passar para o próximo momento.
Bom, gente, então depois da gente fazer a análise dessas variáveis que vocês estão anotando aí, nós vamos fazer a análise da concorrência. Então, a Oliveira coloca para a gente que o objetivo de fazer a análise da concorrência é analisar os seus concorrentes para efeito de comparação. Os elementos podem ser as estratégias, os produtos ou o que for importante para a organização. Essa forma de comparar e estudar a organização com o concorrente também pode ser chamada de benchmarking. Benchmark, gente, é assim, o famoso você vê como é que o outro faz. Você ir atrás e ver, olha, como é que essa pessoa que faz? Por que o dela tá dando certo nesse aspecto e o meu não tá dando? Então, é isso que é o benchmark. Aí o telefone. É isso que é o benchmarking, é você ver por que é que aquela organização está funcionando, como que o seu concorrente está fazendo, e você não precisa fazer isso de uma forma camuflada. Lógico que cada mercado ele é de uma forma, né? Mas geralmente o mercado cultural ele é um mercado muito aberto. Então, se você for, por exemplo, num outro grupo, um exemplo, um grupo teatral, você for num outro grupo de teatro e falar com eles, gente, vocês foram aprovados no edital X, no edital Y, a gente nunca foi, a gente manda, mas não dá certo. O que você acha que a gente deve fazer? Ou estamos com essa dificuldade, ou com aquela dificuldade. Eu vejo que os artistas são bem mais abertos a compartilhar aquilo que eles fazem e dá certo, aquilo que eles fazem e dá errado, né? Porque nem tudo só dá certo, né? Então, esse é a análise da concorrência, que faz parte da análise externa. Então, eu vou colocar aqui análise da concorrência ou benchmark. O que acontece? Agora, vocês não vão conseguir fazer essa análise da concorrência, assim, totalmente de uma forma plena. Mas vocês já podem fazer essa análise da concorrência de uma maneira mais resumida, pelo que vocês veem, listar quais são esses grupos ou esses outros artistas que vocês admiram, que competem pelo mesmo mercado, pensar estratégias para entrar em contato. O benchmarking também, às vezes, é feito com a estratégia do cliente oculto. Mas nos grupos culturais é muito difícil, né, a gente fazer cliente oculto. Mas em outros setores é possível fazer. Né? Você finge que você é um cliente, sua irmã, sua mãe, seu pai, o amigo aí, e entra em contato com o outro. Você avalia como que é o atendimento, você avalia como que tudo, né? Você avalia como que aquele seu concorrente se comporta. E aí, a partir disso, você vai conseguir ver pontos que você pode melhorar, pontos que você pode, que você está legal, e isso é muito importante, então faz parte da análise externa. Vou deixar aqui então uns minutinhos para vocês colocarem essa parte da análise da concorrência, para a gente entender juntos aí como é que isso está funcionando no ambiente de vocês. Vocês podem colocar nos comentários ou podem escrever no caderninho de vocês, tá? Finalizando essa parte, nós vamos também fazer a análise da competitividade. Opa, peraí. Peraí, sumiu. Não pode minimizar, os mais doido. Aí, ó. Vocês vão fazer também a análise da competitividade, né? Que a gente analisa mediante as 5 forças de Porter, que é um pouquinho mais complexo, mas é muito importante também.
Bom, gente, então finalizando essa parte da análise da concorrência, nós vamos ficar faltando fazer somente a análise da competitividade, segundo o Michael Porter. Como é um assunto, essa parte da análise da competitividade é um pouquinho mais complexo, eu vou deixar para a gente fazer o da análise da competitividade na próxima aula, e aí a gente já, às vezes, já está em emenda com a matriz SWOT ou a matriz FOFA, tá bom? Que aí a gente vai pegar todos esses conhecimentos, a gente vai pegar toda essas análises, esses diagnósticos, e aí a gente vai colocar isso de uma forma para gerar ações práticas. Lembrando que aqui a gente está falando de um modelo de planejamento estratégico. Às vezes, você não precisa seguir exatamente a risca, mas é interessante você entender essa dinâmica como um todo. Certinho? Então, até a próxima aula.